Que o nosso Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. O texto de hoje, em que nós temos a parábola do bom samaritano, é um texto que serve de base na nossa reflexão. E eu separei o primeiro verso 25 dessa perícope, desse texto, que diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então esse é o contexto. A história do bom samaritano começa diante de um embate entre esse intérprete da lei e Jesus. O intérprete da lei, pessoa estudada, pessoa versada nas Escrituras, referência religiosa no meio do povo judeu. É verdade, ele fez uma pergunta em que ele já sabia a resposta. Mas, conforme nós vemos no livro de Lucas, ele coloca que essa pergunta foi com o intuito de pôr Jesus à prova. Jesus estava constantemente sendo testado. As pessoas diante de Cristo queriam sempre testá-lo, principalmente os líderes religiosos, os intérpretes da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus. Eles queriam encontrar algum ponto em que pudessem se apoiar para descredenciar Jesus como o único e suficiente Salvador. E o intérprete da lei, cheio do seu conhecimento bíblico, ele coloca Jesus à prova. Que farei para herdar a vida eterna? Evidentemente, os judeus acreditavam que eles, por serem judeus, povo da promessa, eles já eram herdeiros da vida eterna. Por isso essa pergunta ela é capciosa. Ela realmente pretende encontrar pontos de fraqueza nos argumentos de Jesus. E vocês podem notar em que o mestre da lei, esse intérprete, ele coloca o que eu devo fazer. E Jesus aponta um caminho. Jesus, sabendo que ele é intérprete da lei, ele coloca: bom, mas o que está escrito na lei? E ele sabia de cor o que a lei dizia. E como você interpreta é o grande ponto. Conhecer a lei, interpretar a lei. Que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como você interpreta? O caminho da lei é o caminho do amor. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus disse: ok, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Faça isso e você vai ganhar o céu. Pratique isso e aí estão resolvidos os seus problemas. Coloque Deus acima de tudo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E então você vai herdar a vida eterna.
já gerou um desconforto nele. Ele tentou justificar-se. Por que será que ele tentou justificar-se? Por que uma justificativa diante da lei? Que justificativa ele poderia dar? Jesus apontou o caminho da lei para se herdar a vida eterna. Mas esse é um caminho que está obstruído para o ser humano. É um caminho que ninguém consegue passar. Ninguém consegue cumprir a lei. Esse é um caminho que a gente não deve percorrer imaginando que vai herdar o céu, herdar a vida eterna. Porque aquele que pecar num só ponto da lei, pecou contra toda a lei de Deus. Justificativas é o que não falta. Todo mundo tem uma boa justificativa diante da lei, mas justificativa não vai salvar ninguém. Justificativa não resolve nossas questões. A quebra da lei não será suplantada por justificativas vãs, fúteis, justificativas furadas, como essa que ele deu. Quem é o meu próximo? Ora, o intérprete da lei, versado nas Escrituras, não saberia explicar quem era o próximo dele. Note que aqui nós vemos o intérprete da lei procurando realmente justificar-se, esquivar-se da responsabilidade que a lei lhe impõe. E quando nós falamos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, isso não é uma opção, não é optativo, isso é lei, isso é ordem, isso é dever, isso é obrigação. Se puder, ame a Deus acima de tudo. E se você estiver muito feliz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Você deve amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei dos 10 mandamentos. E se nós formos sinceros na nossa avaliação, olhando mandamento após mandamento, ou o resumo dos mandamentos, que é esse que aqui está escrito, nós veremos que a gente não vai herdar a vida eterna. Não vai. Se depender da lei, não vai herdar a vida eterna. Não vai conseguir. Pode guardar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas não vai guardar a lei, porque todos nós somos pecadores desde o nosso nascimento. Nós somos pecadores e esse pecado que habita em nós corrompe até as coisas boas que nós fazemos, porque o pecado está em nós. E quando eu faço uma obra, é uma obra de pecador que eu estou realizando. E um pecador só faz obras pecaminosas, corrompidas, manchadas pelo pecado. Querido irmão e irmã, que farei para herdar a vida eterna? Jesus aponta o caminho da lei. Para o intérprete da lei, um caminho confortável, que ele imaginava ser seguro para ele. Faço isso, faço aquilo, barganho com Deus, e aí está tudo bem.
é uma ilusão. Está iludido quem acredita que será salvo ou que herdará a vida eterna porque cumpre a lei de Deus. Infeliz é aquele que trilha o caminho da lei, acreditando que será salvo através do cumprimento da lei. O que está reservado para essas pessoas é apenas a condenação eterna. É um caminho triste, mas é um caminho que as pessoas facilmente escolhem, e às vezes até nós somos tentados a passar por ele. Nós muitas vezes queremos demonstrar através de nossa vida os méritos para se alcançar a vida eterna. Mas eu gostaria que você cresça naquilo que diz a palavra, que ninguém será justificado pelas obras da lei. Ninguém. Isso exclui toda a humanidade. Mas e aí? Que caminho restou? Qual é o caminho? Se o caminho da lei, do cumprimento da lei, não irá nos garantir a vida eterna, porque exige perfeição 100%, o que resta ao ser humano? Confiar naquilo que Deus fez por nós. Confiar de que as justificativas que nós damos não irão nos ajudar. Nós seremos justificados apenas pela graça de Deus demonstrada em Cristo Jesus. Jesus veio para cumprir a lei em teu e no meu lugar, e no lugar do intérprete da lei. Essa segurança que o intérprete da lei tinha de que ele era possuidor da vida eterna não serviu. Cristo, ele cumpriu a lei para que pessoas pecadoras, iguais a você, nem nós, tivéssemos o perdão dos pecados. É por isso que nós vamos não pelo caminho da lei, nós procuramos o caminho do Evangelho, a boa notícia da salvação, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É pela graça de Deus em Cristo Jesus que nós somos herdeiros da vida eterna. Não é uma justiça que eu produzo, mas é uma justiça que vem de fora. É a justiça de Cristo que me coloca numa nova situação esta que o apóstolo Paulo mencionou em Colossenses, conforme nós ouvimos hoje, quando ele diz no capítulo 1, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Eu queria que ficasse claro isso para início de conversa. Caminho da lei, ele não deve ser trilhado com o intuito de herdarmos a vida eterna.
E Jesus apontou isso, especialmente na parábola do bom samaritano, que nós conhecemos desde a infância e que nós já ouvimos vários sermões, e que Jesus coloca o intérprete da lei diante da seguinte situação: o homem que foi assaltado e largado à margem da estrada sem molho. Passam por ele 3 personagens, e aí nós vemos que são figuras conhecidas dos ouvintes de Jesus, do intérprete da lei. São pessoas que estavam acostumadas com o culto, mas mais do que o culto. No verso 31, nós vemos casualmente descia um sacerdote. O sacerdote era aquele que levava o povo até Deus através das orações e dos sacrifícios. Então nós vemos aqui todo aquele ritual sendo codificado no sacerdote, e ele levando o povo para o sacrifício, imolando animais a Deus, sacrificando animais, cumprindo a lei. Ele passa de largo diante de alguém necessitado, e o mesmo acontece com o levita, pessoa responsável pelo louvor da igreja. Os deveres religiosos aqui representados, a lei representada. E aí Jesus mostra, não é através da lei. Jesus mostra a figura do samaritano, alguém que não era bem quisto dos judeus, alguém discriminado, a ponto que eles não pronunciavam essa palavra. Por isso que Jesus perguntou: qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E a resposta do intérprete da lei poderia ser o samaritano, mas como eles não pronunciavam essa palavra, ele disse que usou de misericórdia para com ele. Note que o sacerdote e que o levita, após o cumprimento da lei, passaram de largo, e que alguém estranho, desconhecido, alguém que não era bem quisto, ajudou. Eu sei que normalmente essa parábola é usada para nos incentivar a ajudar o nosso próximo, e ela pode ser aplicada a isso no meu entendimento, mas aqui eu compreendo que Jesus quer passar uma mensagem mais profunda, e a minha interpretação talvez não seja igual a de algumas outras interpretações, porque na verdade o que Jesus quer ensinar aqui é que por obras da lei ninguém chega ao céu. Jesus quer ensinar que alguém precisa vir de fora para ajudar. Na realidade, o bom samaritano é Jesus. O bom samaritano é Jesus, que não é bem quisto pelo intérprete da lei, nem pelos judeus. É Jesus que vem e ajuda você. Você que estava à beira do caminho. Jesus veio, nos curou as nossas feridas. Que feridas você tem?
Jesus quer te curar. E a maior de todas as feridas, e aí a gente vê que o bom samaritano, ele dá tudo que tem e ajuda o necessitado. E é isso que Jesus faz. Jesus nos ajuda quando a gente não tinha mais como reagir, como a gente não tinha mais o que fazer. Ele veio e nos socorreu naquela situação de morte. Você e eu estaríamos perdidos se Cristo não viesse ao nosso encontro. E é isso que Cristo quer dizer: o que farei para herdar a vida eterna? Eu só posso receber a vida eterna. Eu não posso fazer nada para ganhar ou conquistar a vida eterna. É preciso que o bom samaritano Jesus venha ao meu encontro, que ele realmente me sare, que ele possa me dar o remédio que eu preciso, e que ele me conduza em segurança e providencie aquilo que eu necessito. Jesus cuidou de você naquela cruz. Ele foi o seu substituto, o meu substituto. Agora nós acolhemos as palavras e promessas de Deus em Cristo. Jesus continua nos curando hoje pela palavra, oportunidade que Ele concede pelo batismo, pela Santa Ceia, quando nós recebemos o perdão dos pecados. Que farei para herdar a vida eterna? Vou me transformar num sacerdote, num levita? Isso não vai me salvar. Vou procurar cumprir a lei? Esse não é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Assim como Cristo se compadeceu de cada um de nós, assim como nosso Salvador Jesus, por seu amor, graça, bondade e misericórdia, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, assim também o povo de Deus é chamado a olhar para quem está próximo e estender a mão, sem esperar nada em troca. Esse é o amor. É o amor que tanto é dito. Não o amor que espera recompensa, mas é um amor fundamentado naquilo que Cristo fez por mim. Então eu estendo a mão para o necessitado. Necessitado esse que pode estar dentro da minha própria casa, seja o meu pai, seja a minha mãe, seja o meu irmão. Pessoas que muitas vezes estão sofrendo fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Pessoas que precisam de uma mão amiga, de um abraço, precisam muitas vezes de uma ajuda financeira, precisam às vezes de um remédio. Nós não podemos passar de lado, porque nós fomos auxiliados em nossas fraquezas por Cristo, e Ele assim espera que nós possamos agir nesse mundo como seus agentes. O bom samaritano nos lembra que começamos a fazer isso dentro de nossas casas. Como é horrível olhar para uma pessoa que se diz cristã, mas que fecha os seus olhos para quem está sofrendo do seu lado. Faz de conta que não vê. Sabe o que isso significa?
significa que essa pessoa ainda não compreendeu o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é traduzido em amor. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. E se nós falamos, eu amo meu semelhante, então eu faço algo por ele, sem esperar nada em troca. O samaritano da história de Jesus simplesmente ajudou. Cristo não tinha razão nenhuma em nós para nos ajudar. Ele simplesmente nos amou. E assim Ele também nos incentiva. Se vocês são verdadeiramente meus discípulos, diz Jesus em João 15, então vocês devem amar uns aos outros. Mas como diz João, em 1 João, irmãos, não vamos amar apenas de língua, de palavra, mas de amor. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ajuda o seu semelhante, ele é um mentiroso, diz João. Porque se ele não pode amar a quem ele está vendo, como ele vai amar a Deus, a quem não vê? Diz João. Por isso, eu olho para esse texto aliviado, porque eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu não consigo ajudar, ou eu não ajudo como deveria ajudar. Eu olho para esse texto e digo: Senhor, como eu sou um miserável pecador, tantas pessoas precisam de mim, eu não consigo ajudar. Mas aí eu olho para o Cristo que veio e que me ajudou, e que me justificou, e que me dá a vida eterna, e que me diz: ok, os seus pecados estão perdoados, siga a sua vida, amando o seu semelhante. E agora não é mais baseado na lei, da obrigação e do dever que eu faço isso, mas por causa de Jesus. Porque o que Ele fez por mim, eu posso, dentro das minhas limitações, demonstrar às outras pessoas, especialmente aquelas com as quais eu tenho contato. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém.